Olá, navegantes e tripulantes da Arca, bem-vindo você que está chegando aqui, talvez boiando, né? Nesse primeiro vídeo, através dessa abordagem. Gostaria de me apresentar para quem não me conhece, eu sou Marcelo Cressoni, editor da Arca Rádio Web, um site de notícias basicamente, né? E a Arca, que faz a parte principal aí da programação, ela é uma instituição que já tem 20 anos de atuação, começou como ONG, né? E é uma organização que fala a respeito de metafísica, tá? Não é só religião, não é política, eu sou formado em direito também, né? Não é apenas sobre direito e justiça, mas é um conteúdo mais amplo e relacionado entre si. Então, por isso, metafísico, né? É além do que a gente pode visualizar numa primeira, assim, apreciada. E eu tô aqui para falar para vocês desse informativo que vai ser distribuído na região, tá? É um jornalzinho com 4 páginas, né? E um encarte interno, que é onde a gente passa o nosso projeto e como que a gente consegue se monetizar. Tem uma piada que fala assim, se você... tem um ditado que diz, né? Se você conta uma piada e depois tem que explicar a piada, quer dizer que essa piada não é boa. Pô, se eu faço um folheto e depois eu preciso explicar o folheto, não quer dizer que vai se aplicar a regra dessa piada, né? Não é que o folheto seja ruim. Ele é um folheto impactante. É um folheto provocativo. E ele tem mesmo essa abordagem. Ela quer pegar as pessoas pela curiosidade e pela urgência de passar algumas informações que a gente precisa passar. Então, eu coloquei aqui o seguinte, bem aqui na coluna. É mais fácil você enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. Bom, eu falo isso com autoridade de quem avisou que a pandemia era uma farsa, que as vacinas eram veneno e fui taxado de negacionista, maluco, bolsonarista fanático. Hoje nós temos a seguinte situação: milhares de processos judiciais ao redor do mundo cobrando indenização por mortes provocadas pela vacinação. O caso mais famoso está aqui, ó. Eu deixo no folheto. Família de gestante que morreu após ser vacinada pela Covid e receberá mais de 1 milhão de indenização. Isso aqui é Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A gestante em questão é uma promotora de justiça, tá? Por isso que veio para o jornal O Globo. Não é no meu folheto que tá. Foi caçado em nenhum site sensacionalista. Isso é publicação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sentença, que foi noticiado pelo jornal O Globo. Então, repetindo, é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. Se eu fizesse a minha barbinha, botasse um terno, alugasse um carro e passasse por aí com toda a bagagem que eu tenho, de 55 anos de vida, uma formação em direito, mecatrônica, militar da reserva da Força Aérea Brasileira, se eu começar a falar aqui das minhas qualificações, da minha bagagem, esse vídeo vai ficar muito comprido. Então eu falo com autoridade. Se eu quisesse usar tudo isso para arrancar dinheiro dos outros, principalmente na era de internet, veja bem, eu fiz mecatrônica, mas o meu primeiro contato com o computador foi um TK-85 da Microdigital lá em 1980. Eu vi tudo isso nascer e eu navego muito bem pelas redes, navego muito bem pela programação, pela edição de... Enfim, se eu quisesse usar tudo isso para arrancar dinheiro dos outros, eu estava rico, mas não é esse meu objetivo. Meu objetivo é realmente mostrar as armadilhas que a tecnologia está nos oferecendo e as pessoas estão caindo. E no caso, esse folheto aqui
ele mostra as últimas profecias que eu fiz. Esse aqui sou eu. Está no jornal Tribuna do Povo da minha cidade, uma página inteira. É lá de 2008, quando eu profetizei os eventos do dia 8/8/8. Em março daquele ano, 5 meses antes, eu falei que o mundo ia mergulhar num evento cósmico no dia 8/8/8. Nessa época aqui, eu estava mobilizando a cidade para a gente impedir a realização da primeira parada do orgulho LGBT aqui na cidade de Araras. Bom, eu acabei de gravar para o Sonar da Arca, Legião Urbana, Monte Castelo. Legião Urbana, uma das minhas bandas preferidas. Renato Russo, sou fãzaço dele até hoje. Espero que ele esteja realmente num lugar de luz. Então, homofóbico eu não sou. Mas a militância dentro da agenda woke, né? Esse movimento maldito de destruição dos valores da cultura ocidental judaico-cristã, isso merece que a gente se oponha. O problema não é ir contra o homossexual. O problema é a militância e a agenda de destruição que foi promovida. Então, a Arca vem atuando também nesse eixo, direitos humanos, né? Com a nossa participação ativa em vários eventos. Mas eu usei aqui o profetinha aqui, ó, eu avisei, para falar desses últimos 3 eventos e sobre esse próximo. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, a pandemia de 2020. Segundo lugar, a guerra de 2022. Terceiro lugar, a onda de discos voadores nos Estados Unidos de 2024, que continua até hoje. E o próximo, que tudo indica que vai ser a partir do ano que vem, eu chamo aqui de pandemônio, carregando. Assim como carregando o eu avisei. Eu avisei antes sobre a pandemia, eu avisei antes sobre a guerra, e eu avisei antes, aliás, esse primeiro folhetinho nasceu até aqui, né? O eu avisei estava aqui embaixo e o ET estava carregando. Já a partir de 2022, 2023, eu já estava avisando sobre essa onda alienígena. Parte disso é profecia bíblica. Parte disso é usar o que a maioria das pessoas já nem tem mais. O cérebro, tico e teco dentro da cachola. As pessoas estão tão habituadas a falar com a Alexia, pesquisar em Google e consumir qualquer tipo de informação, usar ferramenta de inteligência artificial agora, que atrofiou o cérebro. Praticamente hoje você tem zumbis andando por aí em cima de 2 pernas, que já não tem mais assim qualidade nenhuma, não tem humanidade ali, não dá para você entabular diálogos com a pessoa. Então, se você conseguiu assistir esse vídeo até aqui, é um bom sinal, significa que você ainda não destruiu a sua mente e você vai precisar dela para sobreviver ao pandemônio. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 vídeos pelo menos, pontuando cada um desses eventos. Começando então hoje pela pandemia, vamos falar sobre a guerra, vamos falar sobre a onda alienígena. E para encerrar essa apresentação, eu quero me dirigir ao meu público lá do grupo de WhatsApp da Arca, o Clube dos Navegantes da Arca, Rádio Web, e dizer que hoje é domingo, dia 17 de agosto, eu que tinha prometido fazer um material especial sobre os 11 anos do nosso primeiro folheto, do nosso primeiro vídeo, e naquela época, né, o aniversário da mensagem alienígena de Sheboygan, na Inglaterra, no dia 14 de agosto, que foi essa data, mas eu vou aproveitar para colocar tudo no terceiro tópico, que é sobre aliens. Então, até o fim da semana, eu passo todo esse material para vocês dentro dos vídeos dessa playlist.
Então vamos lá. Pandemia. Como é que eu avisei antes? Aí é aquela história, é intuição, análise preditiva. Sou pisciano, é a questão da sensibilidade que a gente tem por estar focado em outras coisas. A arca é um veículo metafísico de navegação e nós navegamos em 3 dimensões. No mundo material, onde eu conheço a maioria das pessoas que estão no meu grupo seleto de navegantes. O mundo virtual, onde eu falo com eles em tempo real a todo momento. E o mundo espiritual, que tudo une, tudo governa. Então, é um veículo de navegação em profundidade. Nosso ícone é um submarino. Detestamos a palavra superficial. A gente detesta lidar com pessoas superficiais. Pessoas que estão lá na superfície sendo jogadas de um lado para o outro pelas ondas, né? Tivemos aqui a onda do bebê reborn, a onda do morango, do amor. Agora estamos na onda da chupeta para acalmar. Então só um ser rasteiro, me dá nojo classificar como ser humano, esse tipo de escória é que fica boiando na superfície. Nós como submarino a gente mantém distância, a gente mergulha, mas nem o periscópio a gente deixa levantado quando está no cardume desse tipo de desgraça, boiando aí de onda em onda, de vento em vento, novidade em novidade. Nós navegamos em profundidade. Então, para navegar em profundidade, os olhos do submarino, né, para ele saber para que direção vai, os olhos são o ouvido, o sonar. O sonar é que fornece todo o relevo, toda a informação que o submarino precisa para a sua navegação. E a gente usa muito nossos ouvidos. A gente usa para ouvir e para escutar o que ouviu. Porque a grande maioria dos debilóides, principalmente os da superfície, os caras ouvem, mas não escutam. Isso quando ouvem. Eles vão muito pelo que eles veem, gostam muito de ver, né? Novidade, novidade. E a gente está fora disso aí. Então é por ouvir, por estudar, por pesquisar, é que a gente percebeu que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. E como é que veio forte essa intuição? Foi assim, no ano de 2018, lá no dia 20, 21 de maio, eu estava voltando do Rio de Janeiro, onde eu tinha passado 15 dias lá, proveniente de Brasília, onde eu tinha passado quase um mês em Brasília, tá? Então, de Brasília para o Rio, do Rio, no dia 20 para 21 de maio, eu vim embora para Campinas. E foi uma noite que era a noite mais fria do ano, com a ameaça de greve dos caminhoneiros. O motorista chegou a aconselhar a gente lá no terminal rodoviário Novo Rio a não embarcar, para a gente pensar bem se valia a pena, porque a gente ia congelar dentro do ônibus e provavelmente ficar parado na rodovia lá. Então, ele ainda pediu para a gente meditar se valia a pena viajar ou não. Mas fizemos uma boa viagem, tirando o frio, que foi realmente muito, muito, muito forte, né? A gente conseguiu chegar em Campinas no horário previsto. E olha só que interessante, né? Eu estava com o dinheiro contado. Então, se eu pegasse um ônibus para cá, para Araras, eu ia descer no terminal rodoviário e eu ia ter que andar a pé até a minha casa. São alguns quilômetros, pelo menos 3 quilômetros, com muita bagagem, precisava pegar um táxi, mas eu não tinha dinheiro para o táxi. Então o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro da passagem do ônibus, comprei uma ficha para aquelas Malex da vida lá, onde a gente guarda a bagagem lá na rodoviária de Campinas, guardei minha bagagem lá dentro e andei uns 5, 6 quilômetros até a padaria de um amigo que é reservista da Força Aérea, né? O Vidal, um abraço Vidal, lá em Campinas. E ele estava na rádio com a gente, acompanhando a viagem. Eu falei, eu vou passar lá, eu pego o valor do patrocínio, com esse valor eu pago de volta a passagem de ônibus e pago o táxi lá em Araras. E assim eu fiz. Quando eu cheguei lá, na padaria do meu amigo, eu encontrei um empresário de Campinas que fornecia para ele um produto congelado maravilhoso, né? Um nhoque congelado recheado com queijo.
E ele ficou interessado, já investiu também ali um pequeno valor. Eu quero que você divulgue para mim o meu produto lá na sua cidade. Então, peguei o dobro do valor que eu pensava que eu ia pegar e ainda consegui mais um patrocinador para nossa rádio web. E assim eu vim para Araras. E desde maio de 2018 até mais ou menos outubro de 2019, nós começamos a promover o produto dele. E chegamos a comercializar em torno de 1,8 a 2,5 toneladas desse produto. Chegamos a ter 57 pontos de venda em 17 cidades da região. Então começou de uma maneira sobrenatural e terminou do mesmo jeito, porque no final de outubro do ano de 2019, eu já estava com 49 anos, quero que vocês guardem essa informação. 49 é 7 vezes 7, né? É um número metafísico muito poderoso, tá? Eu estava com 49 anos, eu ia fazer 50 anos no dia 20 de fevereiro de 2020. E naquele final de outubro, do mesmo jeito que começou a venda, também parou. Uma onda de calor, o produto não vendia. A gente foi uma semana, duas, parou a operação. Quando parou a operação, alguma coisa tocou, uma sirene, tinha alguma coisa errada acontecendo. Foi quando lá em Wuhan, na China, começaram as notícias sobre o SARS-CoV-19, esse vírus que viria a ocasionar a pandemia. E eu comecei a pesquisar aquilo, daqui a pouco chegou na Itália, aí eu avisei para o nosso grupo, nós vamos entrar numa situação absurda o ano que vem. Talvez vá gerar uma epidemia mundial muito mais grave do que essa que a gente escutava falar antes, de H1N1, gripe aviária. Parece que agora o negócio era mais sério. E alguns deram de ombros e acharam que não, isso aí é conversa fiada. Mas, quando chegou em fevereiro, o presidente Bolsonaro eleito queria fechar as fronteiras, queria cancelar o carnaval, mas era um plano muito maior, né? Vinha de cima, vinha da OMS, enfim. É difícil falar por vídeo, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. O que eu falo pessoalmente não é o que eu posso falar aqui, né? Por quê? Porque eu estou no território inimigo. Esse algoritmo, ele sabe exatamente o que eu estou falando e ou não vai entregar, ou vai censurar, ou não vai ter a abrangência que precisa ter. Enfim, então, vocês me perdoem, pode parecer que eu não sei o que eu estou falando, mas o problema é o seguinte: a história do submarino, né? Você está vendo aqui só a pontinha do periscópio. Para você ter ideia do que a gente sabe, do que a gente conhece, contra o que a gente está lutando, você tem que vir para bordo e você tem que mergulhar com a gente. Vale a pena? Bom, eu posso dizer para você o seguinte: sabe quando você é criança e você vai para a praia e aí vem uma onda muito grande, não vai dar para você pular a onda? O que toda criança sabe desde pequeno? Passa por baixo. A virada de chave na minha vida e a inspiração para criar a Arca veio do dia 26 de dezembro de 2004, portanto há 21 anos atrás, a tsunami lá da Indonésia, que ceifou 300 mil vidas lá em Phuket, naquela região toda, né? Foi uma tragédia assim absurda, matou 3 cidades como a de Araras. E tinha um casal de médicos brasileiros em mergulho que eles não viram, não souberam nada da tsunami até acabar o ar dos cilindros de oxigênio que eles estavam mergulhando. E quando eles chegaram lá na praia, cadê a ilha? Cadê o hotel? Foi tudo varrido pela onda, que eles não perceberam. Então, ondas e tempestades só se propagam na superfície. Em profundidade você não tem nada disso. Então vale muito a pena você converter seu barquinho num submarino, porque
quem está na superfície vai ser lançado contra as rochas, vai ser esmagado, e o submarino não vai nem perceber o que vai passar. E eu não posso falar disso aqui na superfície da internet, né? Porque aqui a superficialidade, como eu já falei, ela impera. Eu não posso ser muito profundo aqui. Aqui é lugar de gente rasa. Internet é para você navegar raso, onde eles permitem que você navegue. Então, o que eu posso dizer para vocês? Retomando o assunto. Bolsonaro não pôde fazer nada, virou um objeto de adorno. O Dória fez o carnaval contagiante. Olha que isso é quase que humor negro, né? E foi mesmo, que foi a porta de entrada da pandemia no Brasil. Gente, vou falar um pouquinho sobre a pandemia. Segundo minha falecida mãe, eu nasci de 8 meses. Dizem que é pior você nascer de 8 meses que de 7 meses. E geralmente quem nasce de 8 meses tem problema respiratório. Bom, eu nasci com uma bronquite alérgica lascada. Aos 16 anos eu quase perdi minha vida numa crise fortíssima. Quase fui entubado lá, enfim. Mas graças a Deus e a intervenção do estagiário lá, do residente na época, o Dr. Brambila, que depois foi prefeito da cidade, né? Amigo da família do meu pai, ele conseguiu ali reverter a situação. Eu também fui apresentado para uma medicação que eu uso até hoje, o tal do Clenil Compósito Spray, a bombinha para bronquite. Mas a minha vida até os 16 anos era ir quase todo dia para o hospital. E em 2 ocasiões eu tive pneumonia. Uma das vezes que eu tive pneumonia foi quando eu estava na Força Aérea. Eu cheguei a ser colocado no isolamento com suspeita ou de tuberculose ou de HIV. Tamanha a gravidade da minha pneumonia. Eu praticamente não sentia nada, mas segundo apareceu no raio-x e nos exames de sangue, eu estava com os 2 pulmões completamente comprometidos. Então não pense que eu não sei o que é problema respiratório, o que é frequentar o hospital por conta de problema respiratório. Só que aos 50 anos de idade, olhando para todas aquelas novidades lá, eu falei assim, tem alguma coisa errada que não está certa. Tem alguma coisa certa que não está errada aí. Mudaram-se todos os protocolos. Até então, quando se chegava no hospital com tosse, falta de ar, dor no peito, febre, o médico ali, estetoscópio, raio-x, se desse uma manchinha no seu pulmão, você ficava internado, tomando antibiótico. Era bezetacil na bunda até endurecer a perna. Mas lá não, mudou o protocolo, o camarada chegava lá com eu acredito que foi mais uma virose, né? Dentre tantos, o homem até hoje não conseguiu combater a gripe, não consegue cura da gripe. Então foi só mais uma mutação. Nada que justificasse, né? Uma pandemia. Mas mudaram-se radicalmente os protocolos de atendimento. E aí você chegava lá todo ferrado e voltava para casa com AS. E aí quando falia seu sistema respiratório, aí você ia lá para ser entubado. Meu amigo, as medicações que eles colocam para entubar uma pessoa é a mesma da eutanásia, porque ninguém resiste a uma intubação se estiver acordado. Aliás, a pessoa resiste à intubação se ela estiver acordada. Você não consegue enfiar um tubo na goela de uma pessoa acordada. Então você tem que sedar, deixar a pessoa no estado de quase morte. E os primeiros dias são críticos. Tem gente que consegue vencer o quase e morrer mesmo. Foi o que aconteceu. E tinha toda uma indústria por trás. Enfim, eu não posso falar nem muita coisa aqui, mas isso não é teoria da conspiração. Isso aí é uma conspiração que a gente consegue colocar às claras quando a gente se aprofunda, né? É que eu falei, vou repetir. É mais fácil você enganar um retardado desse que está aí
de vento em vento, de onda em onda, do que você convencer o retardado que ele foi enganado. E nesse caso a pessoa paga com a vida, gente. Que é esse o plano mesmo, né? Ou vocês não entenderam ainda por que a inteligência artificial vai tomar os empregos? Vocês acham mesmo que quem comanda esse mundo, que você não encontra aí em fila de McDonald's, até tem uma imagem do Bill Gates, humildemente, me faça um favor, vai. Esses caras, eles usam o melhor do melhor da tecnologia, que é exclusivo para eles. O celular deles não é igual ao seu. E nós vamos falar um pouquinho de celular daqui a pouco. O avião deles não é igual ao avião que voa para o resto dos mortais. Esses caras, você viu o Rothschild, morreu com 101 anos. Eu não sei quantos transplantes esse cara fez na vida. Remontaram ele não sei quantas mil vezes para ele se manter vivo até ir para os quintos dos infernos, né? O Rockefeller, enfim. Você acha mesmo que esse povo tem interesse que o gado superficial aí vá se espalhando sobre a Terra? Já somos mais de 8 bilhões de seres humanos, dando tudo quanto é defeito aí, brigando por água, por comida, por religião. Você acha que eles querem isso? Eles têm interesse, eles que governam o planeta. Você acha que eles querem ver isso se proliferar que nem uma praga de alga, enfim? Não, né? Mas o retardado da superfície fica em casa, máscara na cara, álcool gel que está aqui até hoje na empresa que eu trabalho, vacina boa e vacina no braço. É o verdadeiro mongoloide, que já era assim, as turbas, né? Esse ajuntamento de coisa boiando. Eu me lembro muito de sistema de esgoto, né? Você faz flotação, essa coisa que fica na superfície flutuando, se aglomerando, só dá bosta mesmo. Muita gente não entende meu projeto, porque eu costumo falar isso, bosta não afunda. Então, se você está aqui até agora, mais um elogio para você. Significa que você tem capacidade de aprofundamento, tem capacidade de audição, de cognição do que você está ouvindo. Mas a maioria não, é aquela coisa nojenta, fedorenta, que fica aí. Acredita em qualquer coisa que assopre na orelha dele. Mas então, meu povo, foi isso que aconteceu na pandemia, mudança de protocolo. Eu olhei tudo aquilo e falei, vê lá, eu não fiquei com medo, porque é o seguinte, eu sempre falo, aqui está escrito, não temerei a peste. Por que eu falo que a arca não é só religião, só direitos humanos, é metafísica no geral? Porque eu acredito no que está aqui, pratico o que está aqui. Minha fé foi provada, chegou a peste. Cadê o povo que dá cambalhota com o Salmo 90, 91? Para arrancar dinheiro dos outros no culto? O camarada é o primeiro a pôr uma máscara na cara e fazer live com máscara, álcool gel e vacina no braço. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma blasfêmia contra o nosso Deus. Mas vai você falar isso, né? Pro imbecil. Então, eu avisei antes que ia chegar. Durante a pandemia, eu avisei que seria feito esse verdadeiro extermínio da população. Primeiro com essa mudança de protocolo e literalmente assassinato de gente nos hospitais, que não tem outro nome para dar. E depois com a vacinação, que todo retardado correu lá para tomar. Pergunte se eu fiquei doente. Pergunte se eu deixei de ir para as ruas. Pergunte se eu estava com um pano na fuça que nem um animal amordaçado. Nada disso. Devo ter pegado 1, 2 viroses. Tomei cloroquina, ivermectina, muita vitamina C, muito limão, sol na palma das mãos, vitamina D, é um beabá, liçãozinha de casa.
Mas como que se convence aquele monte de bosta a te escutar? Eles nem olham para você. Estão lá, ó, se achando que estão acima de você, e graças a Deus estão mesmo, né? E bosta não afunda. As pessoas, se bosta chegasse aqui, deixa esses bosta lá, e olhando para cima. Ah, vai vir um socorro de si, procurando um ídolo para socorrer. Como que vão olhar para baixo e ver aonde está a solução? Eu já falei aqui, em profundidade, não tem onda e não tem tempestade. Sabe aquela história da paz interior? É isso, paz interior. Então é isso, eu avisei que ia acontecer alguma coisa, chegou a pandemia, e que ia ser um movimento para exterminar as pessoas, para a gente não acreditar, para a gente usar a nossa fé, e avisei para não tomar vacina, não adiantou nada. Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero falar duas coisas importantes. Uma, celular. E outra, como Deus me guardou. Em primeiro lugar, lá em Levítico, no capítulo 26, fala sobre o jubileu. Eu não falei que eu estava com 49 anos? Deus deu ordem para o povo dele que, após 49 anos, no 50º ano, eu completei, no ano da pandemia, 50 anos, 20/02/2020, 8, o número da perfeição, do infinito. Nesse ano completei o meu jubileu. Como eu vinha vendendo produtos congelados, eu abri uma MEI. Por ser MEI, eu entrei no auxílio emergencial. Eu morava dentro de uma escola pública que parece uma chácara, pega o quarteirão todo, com jardim de inverno, horta, coisa mais linda. Então ali dentro daquela chácara, no centro da minha cidade, a uma quadra do hospital, na principal rua do comércio, eu recebendo auxílio emergencial para ficar longe desse monte de bosta, dessa escória. Eu só pensava assim, e depois disso ainda tem o paraíso. Porque eu nunca vivi um período tão feliz na minha vida. Meu dinheiro sobrava, era R$600. Meu dinheiro sobrava e eu estava ali em paz, sem ser incomodado, fazendo as coisas que eu gosto, estudando, produzindo conteúdo para a minha rádio, falando com meus amigos pelas redes sociais. Então Deus me guardou no ano do meu jubileu, do jeito que está na Bíblia. E segundo, celular. Olha, nós já tivemos peste negra, nós já tivemos 1 milhão de coisas. Mas daí que está o perigo, e por isso que vem o alerta para as próximas coisas. Nunca na história humana, o amontoado de bosta que flutua na superfície foi tão aglutinado, separado assim em algumas bolhas, né? Mas mantidos todos ali, debaixo de um controle, como agora. É como se tivesse passado uma rede mesmo nesse monte de bosta, já vai ser defenestrado, vai ser dado descarga disso aí, e o que você vê é uma rede, por isso que chama Rede Mundial de Computadores, rede. Está todo mundo preso nessa rede, e ninguém se dá conta, porque jamais, se não houvesse essa maldita rede, esse celular, haveria esse sucesso que foi fazer não só o Evangélico, que dá piruleta com o Salmo 90 e depois aparece com 5 vacinas e pano na fuça, que não retardado mental. Pastor, profeta, missionário, isso é uma piada. Deus olha para você e fala assim para você, e você está esperando o arrebatamento ainda. Você vai encontrar o arrebentamento. Aqui é onde você vai cair o ano que vem, ó. Pandemia, pandemônio. A soma de todos os medos, a tempestade perfeita. Então, para encerrar esse vídeo, a urgência é para o ano que vem, esse próximo evento. Nós ainda vamos passar pela guerra da Ucrânia e pela invasão alienígena. Mas fica a dica, sai do maldito do celular,
Você não tem como passar por esse novo problema que está aí na frente se você se mantiver escravo desta merda. Se não fosse o celular, eles não teriam tido esse sucesso de botar um debilóide lá, que nem médico é, numa organização chamada OMS, cagando regra, mudando protocolo no mundo todo. Parou o evangélico, parou o católico, parou o ateu, parou o budista, parou o espírita, o macumbeiro, o muçulmano. Sucesso total. Por isso que nesse próximo aqui, ó, eu não sei quantos vão estar comigo vivo nesse planeta. Espero que você que chegou até aqui possa ser um dos tais privilegiados. Jesus Cristo morreu para te dar a salvação. Minha missão, ajudar você a manter a sua firmemente nas suas mãos ali. Não rasgue o seu passaporte. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.